Era uma vez, bem no fundo de uma caverna, uma lança selada de poder infinito conhecida como a Lança da Besta. Foi essa própria lança que forjou o laço entre Ushio e Tora. Essa lenda foi passada de geração em geração por eras, de pai para filho, como uma lição atemporal. Vendo que seu filho não prestava atenção e só se importava em comer, o pai o chutou furiosamente. Mas o menino também não era fácil. Ele imediatamente devolveu um soco ensurdecedor ao guardião do templo, pois nunca acreditou em nenhuma dessas lendas. Apesar da diferença de idade, os dois se enfrentaram incansavelmente como se estivessem em uma guerra total. Após a briga, o pai rapidamente retornou para seu quarto para arrumar suas coisas para uma expedição de uma semana, a terceira deste mês. Antes de sair, ele lembrou ao menino para cuidar do templo com cuidado e manter seu legado de 500 anos. Uma vez que o guardião do templo finalmente se foi, o menino começou seu dia no depósito ao lado de sua casa. Ele entrou para arrumar enquanto carregava livros, mas tropeçou descuidadamente, e o que bloqueou seu caminho acabou sendo uma maçaneta que revelava uma entrada para um porão escondido. Sem dizer uma palavra, ele usou todas as suas forças para abrir a porta, apenas para cair diretamente no porão abaixo. No momento em que aterrissou, ficou completamente atordoado ao encontrar um monstro dourado aprisionado lá embaixo. Assim que viu o menino, a criatura exibiu um sorriso grotesco, deixando-o tão aterrorizado que suas pernas se tornaram gelatina e ele não conseguia nem correr. O monstro estava preso no lugar por uma espada cravada em seu peito direito, uma que apenas um humano poderia retirar. O menino então percebeu que talvez tudo que seu pai tinha dito era verdade afinal. O demônio continuou implorando para que o menino puxasse a espada, ou mais precisamente, a arma conhecida como a Lança da Besta. Vendo que a criatura pretendia aniquilar a humanidade assim que fosse liberta, o menino imediatamente pegou um cabo de vassoura e deu uma surra no monstro. Acorrentado e impotente, o monstro só pôde suportar os golpes, embora continuasse xingando e jurando que devoraria o menino assim que fosse solto. O menino ignorou completamente e se preparou para fechar a porta do porão como se nada tivesse acontecido. Só então o monstro começou a entrar em pânico. Ele suavizou seu tom e fez uma proposta ao menino. Basta retirar a lança e ele faria qualquer coisa por ele. O menino se recusou a confiar na criatura maligna e rapidamente subiu de volta para fora do porão, pronto para selar a porta. De volta para casa, o menino Ushio rapidamente seguiu com seu dia. No caminho para a escola, ele se reencontrou com seu amigo Inao e também se deparou com Asako, uma garota que adorava provocá-lo na escola. Ushio continuou pensando no monstro preso em seu porão por 500 anos, mas as distrações do dia logo varreram esses pensamentos. Depois da escola, Ushio decidiu deixar o assunto para lá e foi direto para casa. O céu lá fora estava nublado e tempestuoso hoje, e Asako veio pegar algumas coisas na casa de Ushio. Enquanto conversava com eles, Ushio de repente notou estranhas criaturas semelhantes a centopeias aparecendo ao redor de seus dois amigos. Parecia que mais ninguém poderia vê-las a não ser ele. Apavorado, Ushio correu para o depósito para confrontar o monstro e exigir respostas. A criatura exibiu um sorriso arrogante. Acontece que desde que a porta do porão foi aberta, a aura sombria do monstro começou a vazar, convocando demônios menores para a área. Como Ushio havia sido exposto a isso, ele agora podia ver os outros e acusar também. Justo então, os gritos de Asako e Inao ecoaram do lado de fora, fazendo Ushio sentir um calafrio. O monstro continuou a zombar dele, alegando ser a razão de tudo isso estar acontecendo. Cedendo à provocação do demônio, Ushio finalmente desceu ao porão e puxou a lança do corpo da criatura. No exato momento em que a lança deixou a carne da criatura, ela lançou Ushio de lado. Livre de novo, o monstro imediatamente quebrou sua promessa e partiu para devorar todos os humanos à vista como vingança. Furioso por ter sido enganado, Ushio usou a lança da besta para se erguer, e o poder que pulsava dentro dele fluiu para a arma. Num piscar de olhos, a energia sombria irradiando do demônio foi totalmente drenada por Ushio e pela lança. Momentos depois, o cabelo de Ushio cresceu longo, e diante dessa força avassaladora, o monstro percebeu que quem estava diante dele havia se tornado o verdadeiro mestre da lança, assim como aquele que a selou 500 anos atrás.
Ushio levantou a lança e a apontou para a criatura, enviando-a a tal pânico que ela saiu correndo do porão e fugiu para fora. Perto de sua caçada, estava a aterrorizante onda do poder de Ushio, dispersando não apenas o monstro, mas também os demônios menores. A força de Ushio era tão imponente que a criatura uivou em rendição, concordando em honrar o pacto entre eles. Enquanto isso, na casa principal, Asako e Inao estavam desesperadamente segurando as portas, pois uma onda de demônios menores estava invadindo para atacá-los. Justamente quando as criaturas se fundiram e cresceram imensas, prontas para engoli-los inteiros, Ushio ordenou ao monstro que se juntasse a ele para lidar com a ameaça. A besta avançou primeiro, e então Ushio saltou com a lança e deu o golpe final, derrotando-os com facilidade. Uma vez que o perigo havia passado, Ushio reverteu para sua forma normal, com seu cabelo longo caindo gradualmente. Aconteceu que, enquanto empunhava a lança da besta havia falado com Ushio. Era uma arma que existia há 2000 anos, criada para o único propósito de caçar Yakuza. Ela extraía poder da alma de seu portador, e o uso prolongado gradualmente tornaria o usuário em um demônio, fundindo-o com a lança. No entanto, a missão da lança era eliminar Yakai, assim como alguém havia usado para selar aquele mesmo monstro. Depois de cumprir sua promessa de salvar os amigos de Ushio, a criatura tentou escapar, mas Ushio rapidamente bloqueou sua fuga. A energia sombria acumulada no monstro por 500 anos inevitavelmente atrairia ainda mais demônios, e Ushio queria que ele ficasse até que cada último deles fosse eliminado. O monstro e Ushio discutiram incessantemente, enquanto Asako e Inao, tendo acabado de escapar do perigo, finalmente ousaram espiar para fora e verificar a situação. No final, o monstro recebeu o nome de Tora. Ele se tornou invisível e se grudou nas costas de Ushio. Embora a superfície fossem parceiros, ambos os lados estavam secretamente arquitetando o momento perfeito para se livrar um do outro para sempre. No silêncio da noite, um caminhão roncou pela estrada, e dentro dele estava um yokai blindado com uma expressão sombria. Enquanto isso, na casa de Ushio, Tora, que não sabia nada sobre tecnologia moderna, viu um filme de samurai passando na tela da televisão e imediatamente entrou em fúria, quebrando a TV em pedaços. Ushio viu sua sala de estar destruída e ficou tão furioso que foi direto atrás do monstro desatento. Outro novo dia começou, e desta vez, Ushio foi para a escola levando tanto Tora quanto a lança da besta. Ushio e Tora continuaram murmurando um para o outro, enquanto Tora permanecia invisível, fazendo com que todos que viam Ushio achassem que ele era apenas um esquisito falando, consigo mesmo. No momento em que passaram pelo campo de esportes, uma bola de beisebol veio disparando em direção a eles, mas antes que pudesse tocar a cabeça de Ushio, ela explodiu porque Tora a destruiu. Isso fez com que as pessoas olhassem para Ushio de maneira ainda mais estranha, deixando-o mortificado e irritado. Ao longo do caminho, Tora ameaçou Ushio para que ele não se achasse demais, avisando que o perseguiria e o devoraria no momento em que fosse separado da lança. Ouvindo isso, Ushio novamente bateu carinhosamente na cabeça de Tora. Nesse instante, alguns caras do time de basquete se aproximaram, tentando recrutar Ushio para salvar seu time em apuros. Vendo que Ushio ainda preferia o clube de arte aos esportes, eles ficaram profundamente desapontados, já que todos sabiam que Ushio era muito mais talentoso em atletismo do que em pintura. Ser zombado por seu talento artístico deixou Ushio furioso. Bem naquele momento, Inao e Asako vieram cumprimentá-lo. Aconteceu que, após o incidente de ontem, ambos simplesmente descartaram como um mau sonho, um pesadelo, e não se prenderam a quão bizarro havia sido. Os dois estavam a caminho de levar livros da biblioteca para o prédio antigo para sessões de estudo. Segundo Inao, uma estátua de armadura de pedra muito estranha havia chegado recentemente lá. Depois que eles saíram, Tora perguntou a Ushio qual das duas meninas ele gostava. Ushio respondeu dando a Tora várias palmadas fortes. Os dois continuaram discutindo e brigando, enquanto os espectadores simplesmente supunham que o menino havia batido a cabeça e ficado um pouco maluco lá no antigo edifício. Asako conduziu o grupo de colegas de classe do sexo feminino para começar a trabalhar. No caminho, todos fofocavam sobre se Asako estava apaixonada por Ushio. Depois de andar um pouco mais, avistaram a estátua de armadura de pedra que acabara de ser transportada para lá. Embora isso tenha dado arrepios a Asako, ela ainda se aproximou para uma olhada mais de perto.
Seus olhos brilharam em vermelho por um instante, assustando-a, mas para manter as outras calmas, ela não disse nada sobre isso. As meninas ignoraram e rapidamente pegaram as pilhas de livros para levar a outro lugar, sem perceber a energia estranha que emanava da estátua. De volta à sala de aula, Ushio notou que Asako ainda não tinha comparecido e achou isso um pouco estranho. Nas costas de Ushio, Tora ouvia atentamente a palestra do professor. Afinal, fazia 500 anos que não tinha vislumbres do mundo moderno. Foi então que a lança da besta começou a zumbir com um som grating que irritou Ushio. Momentos depois, uma enorme explosão irrompeu da direção do antigo edifício, assustando a todos. Ushio percebeu que o som era um aviso destinado a ele, então pegou a lança e saiu correndo da sala de aula. No caminho, encontrou uma das garotas do grupo de Asako. Metade do corpo dela já havia se transformado em pedra, e ela estava chorando e implorando por ajuda, dizendo que as outras haviam sido todas petrificadas. Tora rapidamente identificou o culpado como um Sekiguchi. Ashiro mal teve tempo de pedir a um professor que chamasse ajuda antes de correr em direção ao antigo edifício escolar para encontrar os outros. Por mais que chamasse, nem Anel nem Asako responderam. Ao anoitecer, as notícias dos alunos desaparecidos haviam se espalhado pela mídia e a polícia havia chegado. Todos supuseram que era um sequestro. Do lado de fora da escola, Ashiro e Tora se esconderam em um lugar isolado. Tora não tinha intenção de ajudar Ushio a lutar contra a Yakuza. Estava ali apenas para assombrá-lo, nada mais. Enfurecido, Ushio desembainhou a lança e liberou seu poder de cabelo longo para forçar Tora a se submeter. Depois de um tempo, finalmente ele concordou em falar. Sekiguchi é um tipo de yokai que habita em livros ou antigos artefatos. Ele atrai as pessoas para sua barreira, transforma-as em pedra e depois as devora. Era uma criatura extremamente poderosa, capaz de petrificar um exército inteiro. Dentro do antigo edifício, policiais e investigadores estavam vasculhando a cena. Em outra dimensão escondida de sua visão, Asako e Anel gritavam desesperadamente por ajuda, mas ninguém podia ouvi-las. Atrás delas, o demônio de pedra saboreava suas expressões aterrorizadas com prazer. Assim que o medo delas atingisse seu pico, ambas se transformariam em pedra e se tornariam sua refeição. Apesar de seu terror, Asako pensou em Ushio, lembrando-se de permanecer forte e nunca desistir. Mas naquele exato momento, um projétil de pedra lançado pelo monstro atingiu Asako e a petrificou. Do lado de fora, Ushio passou pelos policiais e entrou no antigo edifício. Seguindo a orientação de Tora, ele usou a lança da besta para quebrar a barreira do monstro. No momento em que se deparou com a criatura, os dois colidiram em uma luta de fazer a terra tremer. Tora avisou Ushio que essa não era o Sekiguchi em si, mas apenas um boneco de samurai de pedra sem experiência. Ushio rapidamente foi superado e enviado a voar, perdendo o controle sobre a lança. Ao redor da barreira, suas colegas de classe já haviam se transformado em pedra. Das paredes do espaço fechado, um enxame de insetos gigantes emergiu, determinado a petrificar Ushio e devorar todos. Tora assumiu que, sem a lança, Ushio não era diferente de um humano comum, e a porta da barreira estava prestes a se fechar. Sem hesitar, Tora disparou em direção à saída, pronto para abandonar Ushio. Ushio foi derrubado, completamente enfraquecido. Antes que a porta se fechasse completamente, ele não pediu a Tora para salvá-lo. Em vez disso, apenas implorou que ela levasse as garotas petrificadas para fora da barreira. No momento em que terminou de falar, o corpo de Ushio começou a se transformar em pedra enquanto a rocha amaldiçoada se alimentava de seu medo. Tora refletiu sobre o breve tempo que passaram juntos e então tomou sua decisão. Virou-se, recuperou todos os estátuas de pedra e as levou para fora. Ushio não conseguia se segurar tempo o suficiente para ser resgatado. Seu corpo estava quase totalmente petrificado, com apenas sua cabeça ainda conseguindo se mover. Comovido por essa coragem, Tora decidiu ficar na porta da barreira e mantê-la aberta para Ushio, mesmo enquanto o monstro se agarrava ao seu corpo. Dentro, Ushio testemunhou a luta de Tora e seu anseio desesperado por poder alcançou seu pico, dando-lhe a força de vontade para convocar a lança para sua mão. Graças à lança, sua petrificação foi revertida, e a arma não hesitou em voar para fora e ajudar Tora a sustentar a porta da barreira com suas mãos. Agora livre, Tora avançou para dentro para confrontar o Sekiguchi de frente. Sua batalha acionou uma explosão massiva do lado de fora, deixando todos atordoados. No final, Tora conseguiu levar Ushio e a lança para fora da barreira.
arrastando o Sekiguchi junto com eles. A entidade que estava escondida dentro do samurai de pedra finalmente emergiu, revelando sua verdadeira forma. Expor-se também significava revelar sua maior fraqueza. Com a orientação de Tora, Ushio agarrou a lança coberta de saliva e a cravou diretamente no olho do monstro. Todo o espetáculo foi capturado pelas câmeras de uma equipe de televisão. Depois de lidar com a Yakuza, Ushio correu para quebrar a petrificação em suas colegas de classe. Foi somente então que ele deixou Tora arrastá-lo para casa em paz. O que restava na cena era uma pequena centopeia de 2 cabeças que havia morrido em algum ponto desconhecido. As notícias sobre sua escola se espalharam rapidamente pela mídia, o que Tora achou completamente divertido. Ushio, espancado e machucado por todo o corpo, achou tudo isso um incômodo. Ele fechou os olhos e deixou o monstro falador tagarelar durante toda a noite. A história de Tora era a de um monstro temível, cujo nome, outrora, inspirou terror em toda a Terra. Ele devorava crianças e fazia todos os humanos tremem de medo. No entanto, apesar de seu poder lendário, foi finalmente abatido por uma lança misteriosa, empunhada por um guerreiro errante. O pai de Ushio continuou contando essa lenda, descrevendo como Tora e o errante lutaram por 4 dias e 4 noites até que a lança da besta finalmente foi cravada no corpo do monstro. No entanto, após o ato concluído, o bravo guerreiro desabou de exaustão e pereceu. O povo construiu um templo ao redor do local para vigiar o monstro, e os descendentes do guerreiro tornaram-se os sacerdotes principais, ostentando o sobrenome Ayatsuki. O pai também mencionou uma regra sagrada do clã Ayatsuki: o porão sob o templo nunca deve ser aberto. Nesse ponto, Ushio não pôde evitar de suar frio, já que havia quebrado todas essas regras. Seu pai notou a lança em sua mão, mas não conseguiu ver Tora. Então, por enquanto, Ushio conseguiu esconder sua monumental transgressão do velho. Do lado de fora, Inao e Asako já estavam esperando para sair em um passeio em grupo. Eles se encontraram rapidamente e deixaram a casa, deixando o velho para encarar horrorizado a porta do porão que havia sido forçada a abrir. Os 3 visitaram um museu para admirar obras-primas de talentosos artistas de todo o Japão. Ushio ficou emocionado com as pinturas, que variavam de obras contemporâneas a bizarras e estranhas. O trio parou diante de uma pintura bastante sombria, situada em um canto do museu, representando uma garota sentada em uma cadeira chamada Hyaiko. Ninguém prestou muita atenção, e eles logo se dirigiram para outras obras, mas Tora hesitou, fitando a pintura em profunda contemplação. Ele percebeu que a pessoa na pintura havia sido amaldiçoada, e aquele que a pintou se tornara um demônio. O dia de folga terminou rapidamente, e Ushio começou mais um novo dia com a habitual e caótica correria pela casa, com Tora correndo de forma imprudente. Ushio se chocou contra um aluno do ensino médio e caiu. Por sorte, a pessoa com quem esbarrou era Masaki, um estudante do 3º ano com uma reputação considerável. Masaki imediatamente deu um soco em Ushio, presumindo que ele havia provocado uma briga de propósito. Tora estava atrás da multidão de alunos, aproveitando a cena de Ushio sendo espancado. Nesse momento, uma aluna com uma expressão sem vida surgiu de repente e disse que queria levar a surra no lugar de Ushio ou até mesmo ser morta, se essa fosse uma opção. Essa era Hyaiko. Hyaiko também era bem conhecida na escola, mas por uma razão diferente. Ela havia tentado suicídio 4 vezes, o que lhe rendeu o apelido de Hyaiko Sombria. Ushio a reconheceu instantaneamente como a garota da pintura que haviam visto anteriormente, mas Hyaiko rapidamente se virou e se afastou. Ushio sentiu uma profunda admiração por ela, pois era filha do famoso pintor Hanima. Assim, no momento em que a escola terminou, ele arrastou Tora junto para correr atrás de Hyaiko. Ushio não tinha um grande pedido, ele apenas queria que Hyaiko posasse para ele com um sorriso. Hyaiko disse a ele que seu pai havia falecido e que ele a chamava para se juntar a ele na morte. Ela alertou Ushio que, se ele não quisesse ser arrastado para a desgraça e morrer, deveria parar de segui-la. Ushio ficou ali paralisado. Por um momento depois, imediatamente começou a persegui-la. Na encruzilhada, Tora, que o acompanhava, não notou um caminhão se aproximando em alta velocidade. Sem um segundo de hesitação, Ushio pegou a lança e liberou seu poder para dividir o caminhão ao meio, salvando Tora. Antes que Tora pudesse até sentir gratidão, avistou algo emergindo dos destroços do caminhão, uma besta selada amaldiçoada que piscou a vista antes de desaparecer rapidamente. Em uma casa sombria, Hyaiko ficou diante da pintura de seu pai, pedindo-lhe que parasse. Ela prometeu que em breve se juntaria a ele. Após o incidente com o caminhão, Ushio correu para a casa de Asako para perguntar sobre Hyaiko, ainda determinado a pintar a famosa garota.
Asako então lhe contou a história. Riaiko havia se transferido para a escola perto do final de seu primeiro ano. Embora bela, ela era isolada e sempre estava sozinha. Asako, uma vez, fez um esforço para se aproximar dela e descobriu que podiam conversar agradavelmente. O único problema era que qualquer garoto que mostrasse sinais de gostar de Riaiko acabava sofrendo um terrível acidente. Cada vez que isso acontecia, Riaiko tentava suicídio. Embora sempre fosse salva, desde então ela havia se retraído completamente, recusando-se a deixar que mais ninguém se machucasse por causa dela. Naquele dia, Asako quase morreu quando estava com Riaiko, e só foi salva porque Riaiko interveio. Riaiko havia ficado devastada, chorando amargamente antes de se afastar. Ushio caiu, em profunda reflexão após ouvir a história. No caminho para casa, ele encontrou o mesmo veterano daquela manhã, Masaki, que imediatamente exigiu que Ushio ficasse longe de Riaiko. Quando Ushio se recusou a ouvir, Masaki o agrediu mais uma vez. Após a surra, Masaki finalmente revelou toda a história. Ele e Riaiko eram amigos desde a infância. Quando estavam na segunda série, a mãe de Riaiko fugiu com um dos alunos de arte de seu pai. O choque devastou o pai, e Riaiko parou completamente de sorrir. Um dia, quando Masaki visitou sua casa, ele viu o pai pintando com uma expressão que não parecia diferente da de um demônio. Alguns dias depois, o homem estava morto, mas o pesadelo não acabou ali. Depois daquele incidente, Riaiko se tornou tão estranha quanto Asako descrevera. Naquele momento, dentro da casa de Riaiko, um monstro aterrador emergiu da famosa pintura, determinado a matar qualquer um que tentasse tirar Riaiko dele. No dia seguinte, a aula começou com um exercício de dança. Todos tinham que participar, exceto Riaiko. Durante o intervalo, Ushio tomou a iniciativa de se aproximar de Riaiko e fazer amizade com ela. Depois de um tempo, ele conseguiu convencê-la a ser sua parceira de dança. De longe, tanto Asako quanto Masaki observavam, esperando que Ushio pudesse ajudar Riaiko a se reconectar com o mundo. No meio da dança, um redemoinhos bizarro apareceu repentinamente sobre o pátio da escola. Antes que Ushio pudesse entender o que estava acontecendo, um braço, massivo, materializou-se do nada e o atacou. Era o pai demônio. Riaiko implorou desesperadamente a seu pai para não machucar ninguém, mas a criatura ignorou suas súplicas e lançou-se para atacar. Nesse exato momento, Tora apareceu a tempo de interceptar o ataque. Sendo um monstro de baixo nível, Tora conseguiu lidar facilmente com a situação, embora a criatura conseguisse escapar sob a cobertura do redemoinho. Assim que as coisas se acalmaram, Riaiko se desculpou com Ushio em desespero e então virou-se e fugiu. Masaki imediatamente agarrou Ushio e correu para a casa de Riaiko, acreditando que Ushio era a pessoa que poderia ajudar sua amiga de infância. E não é que Riaiko estava tentando se suicidar novamente. Ela já estava em pé no telhado, pronta para pular. No instante em que ela saltou, Ushio usou a lança para quebrar sua queda, e então ele e Masaki subiram para o segundo andar para pegá-la. Embaixo, o demônio pai apareceu mais uma vez. Riaiko implorou a Masaki para deixá-la ir, argumentando que se ela morresse, o espírito de seu pai finalmente encontraria paz. Tanto Masaki quanto Ushio imploraram a Riaiko para que não pensasse assim, assegurando-a de que muitas pessoas não queriam que ela morresse e que ela deveria continuar vivendo para encontrar uma solução real. Comovida por suas palavras, Riaiko finalmente concordou em deixar que a puxassem para cima. Essa escolha enfureceu o demônio pai, que acreditava que sua própria filha o havia traído. Ele agarrou tanto Riaiko quanto Masaki, preparando-se para arrastá-las para dentro da pintura e acabar com tudo. Vendo seus amigos sendo levados e prestes a serem puxados para a tela, Ushio rapidamente agarrou a lança para lutar. O espírito do pai agora estava fundido com uma pintura, significando que qualquer um que entrasse nela enfrentaria a morte certa. Tora sabia disso muito bem, mas não tinha intenção de ajudar. Chegou a dizer a Ushio para implorar se quisesse sua assistência. Ushio não disse nada, e então, para a total incredulidade de Tora, ele se lançou diretamente na pintura. Depois de um momento, Tora pulou furiosamente e arrastou Ushio de volta para fora. Como o garoto era tão obstinadamente determinado a salvar as pessoas, Tora não teve escolha a não ser mergulhar na pintura para lidar com o demônio pai. Assim que Tora terminou, Ushio seguiu suas instruções e apontou a lança para a pintura, pronto para rasgá-la e banir o Yakuza. Mas naquele exato instante, Riaiko se jogou na frente da lança, recebendo o golpe destinado à tela. Felizmente, o único propósito da lança besta era matar Yokai. Então ela passou inocentemente pelo corpo de Riaiko e atingiu o monstro atrás dela, rasgando a pintura e dissolvendo o espírito atormentado do pai. Uma vez que
a energia sombria foi purgada. A alma do pai voltou ao normal. Ele sorriu calorosamente, abençoou sua filha e então, lentamente, desapareceu. O retrato anteriormente sombrio de Hyaiko se transformou em uma pintura repleta de cores vibrantes. Com tudo resolvido, Hyaiko finalmente concordou em se tornar o modelo de Ashio. Quando Masaki mencionou toda a cena de transformação e luta contra monstros, Ushio entrou em pânico ao pensar em ser exposto e rapidamente agarrou Tora para uma fuga rápida. No meio da noite, em um canteiro de obras, um velho continuava alertando os trabalhadores para não tocarem em um determinado pilar de pedra, mas todos o descartaram como supersticioso, ignorando seus apelos. A maquinaria foi trazida para erguer a enorme pedra do chão para o projeto de construção. Debaixo da pedra, eles descobriram caixões de madeira cujos exteriores haviam apodrecido. Então, para o horror de todos, yokai consistindo apenas de cabeças severed emergiram dos caixões e massacraram todos. Essas criaturas carregavam profundas mágoas e buscavam vingança contra aquele que as decapitou, Aki Mikado. Na casa de Ushio, era apenas mais um dia comum. Tora ainda queria comer Ushio e o garoto ainda o golpeava com a lança como de costume. Hoje, o velho saiu de casa novamente em mais uma longa jornada, provavelmente ainda abalado pela descoberta do porão aberto. Enquanto isso, as notícias estavam reportando o massacre no canteiro de obras da noite anterior. Pessoas comuns suspeitavam que as vítimas haviam sido mortas por cães vadios, mas Ushio tinha uma sensação diferente sobre isso. No telhado, Tora estava ocupado se xingando quando viu Ashio chegando em fúria, com a lança em mãos, perguntando se Tora havia sido o responsável por matar aquelas pessoas no canteiro de obras na noite passada. Tora teve que desviar da lança, enquanto explicava desesperadamente que não havia matado ninguém e que estava sendo acusada injustamente. Era a única coisa que mais desprezava. Tora soltou seu ataque relâmpago característico, mas a lança tinha a habilidade de absorver até mesmo relâmpagos, tornando o movimento inútil. Superado, Tora imediatamente fugiu para salvar sua própria pele e também para encontrar um humano para um lanche. Justamente então, sentiu algo à distância e partiu atrás disso. Do outro lado da cidade, Asako não pôde ir às compras com Inao porque seu pai havia quebrado a perna. Então, ambas as meninas tiveram que passar o dia sozinhas. Recusando-se a deixar um dia bonito ser desperdiçado, ela se arrumou e seguiu para a cidade sozinha. Quanto a Ushio, ele ainda vagava pelas ruas com uma lança, procurando Tora. Foi quando percebeu um homem idoso na rua movimentada, contando freneticamente à polícia que criaturas chamadas Gamin haviam quebrado seu selo, mas os livros e credenciais do homem foram desconsiderados pelos oficiais, que o ignoraram completamente. Ushio foi ajudar o homem idoso e avistou o livro que havia caído no chão. Dentro, havia uma ilustração de uma mulher linda que parecia estranhamente familiar, a imagem exata de uma coruja. Segundo o velho, aquela mulher era Hisaki Mikado, uma lendária feiticeira da era Meiji, que havia selado os Gamin Yakuai naquele exato lugar. Naquele momento, os Gamin cheios de ódio estavam vagando sobre a cidade, caçando Hisaki para vingar-se. Inao ainda estava pegando o trem para a cidade em sua viagem de compras. Em outro lugar da cidade, Tora estava maravilhada com o quanto a sociedade humana havia avançado, o que apenas aumentava seu desejo por carne humana. Mas, no momento em que saltou para a rua, foi derrubada pela pressa dos carros, completamente desorientada. Furiosa, Tora destruiu todos os carros à vista antes de sair pisoteando. Ushio e o homem idoso se sentaram em um banco de parque para conversar. Hisaki havia sido uma mulher linda nas colinas escuras e envoltas em névoa de Shirazu. Lendas de monstros ainda assombravam a área e os desesperados vilarejos haviam invocado uma feiticeira para ajudar em sua hora mais sombria. Quando ninguém mais pôde salvá-los, Hisaki apareceu. O bisavô do homem idoso havia testemunhado pessoalmente Hisaki selar os Gamin Yakuai em talismãs colocados dentro de caixões de madeira, depois os enterrando sob uma enorme pedra. A mulher havia os advertido a nunca quebrar o selo, pois os Gamin eram extraordinariamente poderosos, mas agora haviam sido soltos na cidade. Os Gamin estavam incansavelmente procurando por Hisaki, deixando um rastro de morte e destruição pelas ruas sem um pingo de remorso.
Após ouvir a história, Ushio imediatamente se preocupou com Inao, que tinha uma semelhança inquietante com a feiticeira Hisaki. Tora ainda voava por aí procurando um lanche humano, mas o mundo moderno continuava a confundi-la com superfícies de vidro refletivo e o esmagador cheiro de perfume. Inao ainda estava nas compras, seu telefone enterrado na bolsa, alheia ao fato de que Ushio estava tentando ligá-la. Ao saber por Asako que Inao estava em algum lugar da cidade, Ushio entrou em um carro com o homem idoso para procurá-la. Enquanto isso, Tora estava ficando desesperada com sua caça frustrada quando avistou uma coruja passeando pela rua. Ela se encaixava perfeitamente no gosto de comida de Tora, e Tora queria devorá-la na hora. Mas, justo quando estava prestes a dar uma mordida, Tora sentiu que toda a área estava envolta em energia demoníaca. E de fato, eram os Gamin, e eles também haviam empreendido contra a coruja. Justo quando Inao estava prestes a ser consumida, Ushio chegou a tempo e usou sua lança para salvá-la. Embora confusa, Inao confiou nele e rapidamente se escondeu em um prédio próximo. Os Gamin, ao verem Ushio em seu caminho, se moveram para eliminá-lo de imediato. Mesmo com a lança, Ushio estava em desvantagem numérica de 5-1. Eles facilmente o dominaram e deram várias mordidas antes de decidir acabar com ele completamente. Os Gamin então revelaram suas verdadeiras formas e avançaram ao shopping atrás de uma coruja, jogando o lugar em caos. Uma coruja só poderia fugir para um elevador. Do lado de fora, Tora viu os Gaming indo atrás do que considerava sua própria presa e correu para dentro do prédio para lidar com eles. Os Gaming perseguiram o elevador e fez Inel despencar de uma grande altura, deixando-a segurando uma barra de metal com todas as forças enquanto os monstros se preparavam para dividir seu corpo entre si. Tora chegou a tempo de pegá-la assim que uma coruja pousou em segurança. Tora voltou sua atenção para as criaturas insolentes e, ao ver uma de suas próprias se obliterada por um único soco de Tora, os Gamins restantes se separaram para cercar uma coruja. Embora 2 tivessem sido derrotados, os 3 sobreviventes rapidamente se aproximaram de Anao para se vingar de Hisaki. Eles evitaram matá-la, querendo esperar até que todos estivessem presentes para a refeição, mas Tora chegou a tempo, eliminando os últimos 3 Gamins em um golpe rápido e os enviando direto para o submundo. Um deles ainda se agarrava à vida e se recusava a desistir de sua vingança, lançando-se contra uma coruja assim que ela estava à beira da morte. Ushio chegou e usou sua lança para destruir o último Gamin. Ao ver que Ushio tinha aparecido, Tora suspirou de desapontamento, sabendo que essa refeição estava agora fora de questão. Justo quando estava prestes a sair para encontrar comida em outro lugar, Ushio o chamou de volta e se desculpou por tê-lo julgado mal. Assim que Anao se acalmou, ela sorriu e ofereceu a Tora um hambúrguer como um sinal de gratidão. A cena muda para Hong Kong, onde em um canto escuro da cidade, um homem misterioso em um terno preto lidava com pequenos criminosos do submundo CD. Ele usou talismãs para exterminar monstros disfarçados de humanos. Enquanto se livrava de 2 dessas criaturas, o homem se deparou com o corpo de uma criança. No momento em que percebeu que eles estavam devorando crianças, o homem explodiu em fúria e os matou da forma mais brutal possível. Este homem misterioso havia passado 15 anos caçando um monstro em particular, mas até hoje não havia encontrado nenhum vestígio dele. Nesse instante, uma televisão no canto da viela transmitiu uma reportagem sobre avistamentos de yokai no Japão. A imagem de Tora apareceu na tela e assim que o homem a viu, soube que era exatamente o monstro que ele havia procurado. À noite, independentemente da hora, Tora estava sempre tramando para devorar a Shio. Os 2 continuavam a discutir e brigar, nunca sabendo o que era compromisso. Na manhã seguinte, no aeroporto internacional, o homem misterioso usou magia em seu olho direito para hipnotizar a equipe, concedendo a si mesmo uma falsa identidade e permissão para carregar armas. Pela segurança. Seguindo a orientação de sua bússola bágua, o homem determinou seu próximo destino no templo. A Shio olhou para as marcas de arranhões que Tora havia deixado em seu rosto, fervendo com a vontade de espetar a besta com a lança. Tora, por sua vez, caminhava com desprezo pela estrada sem se preocupar. O homem misterioso chegou ao Japão. Pelo caminho, deparou-se com um grupo de bandidos extorquindo um pai e seu filho, exigindo uma quantia absurda. Sem hesitar, o homem interveio e lidou com os valentões. Ushio, que estava à procura de Tora, ouviu os gritos agonizantes dos bandidos e correu para interromper o que parecia uma tentativa de homicídio. No momento em que o homem avistou Ushio, ele congelou, pois o garoto carregava a aura demoníaca de Tora em seu corpo. Memórias do passado inundaram sua mente.
Sem pensar duas vezes, o homem disparou todas as suas armas contra Ushio, exigindo que ele revelasse tudo sobre Tora. Ushio não tinha ideia do porquê de estar sendo atacado. Tudo o que podia fazer era aproveitar um momento de fraqueza para sacar a lança da besta e se defender. No instante em que o homem viu a lança da besta, parou em seco. Com a confrontação pausada, os dois se posicionaram em um canto de um parque infantil para conversar. Aconteceu que o mestre deste homem lhe contara sobre a lendária lança de extermínio de yokai e seu desaparecimento ao longo dos últimos 500 anos. Ao saber que Ushio era o mestre da lança, o homem imediatamente se ajoelhou e pediu desculpas por seu comportamento imprudente. Em seguida, implorou a Ushio para contar-lhe sobre Tora. Após se recompor, o homem se apresentou como Ryu, um nome falso, como um exorcista de profissão. Nomes verdadeiros eram desnecessários. Ushio ficou chocado ao descobrir que Ryu estava procurando Tora porque a criatura havia destruído sua vida. O tempo retrocedeu muitos anos atrás em Guangzhou, China. Naquela época, Ryu ainda tinha uma família e uma vida feliz com sua esposa e filha. Mas numa noite, ao voltar para casa, tudo o que restou foi uma poça de sangue de sua filha e esposa, junto com um único sapato que sua criança deixara para trás. A partir daquele dia, Ryu se dedicou a dominar a feitiçaria com um único objetivo: vingança. Depois de ouvir a história, Ushio sentiu uma genuína simpatia pelo homem, mas apontou que Tora estava selado no armazém há 500 anos, então não poderia ser o culpado. Justo quando Ushio estava prestes a revelar a verdade, hesitou. Essa poderia ser sua chance de finalmente se livrar de Tora, a criatura que tentara traí-lo repetidamente. Ushio afundou em pensamentos e decidiu no final contar ao homem onde Tora poderia ser encontrado, e então correu para casa em um estado de agitação interna. Ryu rapidamente se posicionou em um canto do parque e aguardou a chegada de Tora. No momento em que Tora apareceu, Ryu declarou sua vingança, embora Tora não tivesse ideia do que o homem estava falando. Estava ansioso para atacar e experimentar a carne humana. Ao anoitecer, os dois ainda estavam presos em um impasse, nenhum deles conseguindo a vantagem. Na manhã seguinte, na escola, a Shio chegou com uma cicatriz no rosto e um silêncio incomum que preocupou tanto Inao quanto Asako. Um dia completo havia se passado, mas a batalha entre os dois continuava. Ryu parecia possuir um arsenal infinito de técnicas para combater yokai. Para preservar sua vida, Tora lutava por um tempo, então rapidamente encontrava um local para se esconder antes de aproveitar o momento certo para atacar novamente. Após a escola naquela tarde, Ushio se dirigiu para casa com Asako, seguindo silenciosamente atrás. Ela o incentivou a não guardar sua tristeza para si e a falar o que pensava se algo o incomodasse. Suas palavras e um tapa bem colocado finalmente ajudaram Ushio a tomar sua decisão. O sol havia se posto e ambos os lados ainda lutavam sem parar, mas Tora desabou primeiro. Justo quando Ryu estava prestes a desferir o golpe mortal, Ushio chegou a tempo e se jogou entre eles. Para a surpresa de Ryu, Ushio revelou a verdade. Tora não era o Yakuza que ele procurava. Ryu socou Ushio em um ataque de raiva, consumido pelo desespero, pronto para ignorar a verdade e matar Tora de qualquer maneira. Ushio argumentou desesperadamente, apontando para as cicatrizes que tanto ele quanto Ryu carregavam como prova. As garras de Tora deixaram 4 marcas, enquanto o Yakuza que matou a família de Ryu deixou apenas 3. Mas não importava o quanto Ushio tentasse razões, Ryu permaneceu consumido pelo ódio. Ele puxou um punhado de talismãs, preparado para acabar com tudo. Ushio gritou para Tora aproveitar a oportunidade e correr, chamando isso de retribuição por todas as vezes que ele havia sido salvo. No momento em que os projéteis em chamas dispararam em direção a eles, Ushio protegeu Tora com seu próprio corpo, então avançou e socou Ryu no rosto para tirá-lo do transe antes de desmaiar, inconsciente. Finalmente, Ryu recuperou a compostura e foi dominado pela vergonha. Ele tratou os ferimentos de Ushio e decidiu que não mataria Tora afinal. Ele apenas avisou a criatura para se comportar e obedecer a Ushio. Depois dessa aprovação, Ryu escolheu permanecer no Japão por mais um tempo para lidar com Yakuza de origem chinesa atraídos pela presença de Tora, pois onde Tora ia, outros certamente o seguiriam. Ushio queria perguntar ao homem sobre a lança da besta, mas Ryu já havia se virado
e se afastado. No dia seguinte, Ushio levou uma enorme melonoide para a casa de Asako como um agradecimento. De volta ao templo, o cansaço pegou Ushio de jeito e ele dormiu a seu bel prazer. Tora viu isso como a oportunidade perfeita para acabar com ele, mas quando olhou para os hematomas e ferimentos cobrindo o corpo de Ushio, mudou de ideia. Em vez de comê-lo, virou-se e saiu para comprar um hambúrguer. Em um lindo dia de verão, Ushio mergulhou alegremente no oceano junto com todos os outros. Essa viagem à praia veio a convite de Asako, já que ela tinha parentes que administravam uma loja nas proximidades. Tora juntou-se a eles também, saboreando a atmosfera de férias. Embora Ushio ainda estivesse segurando a lança, não havia nada que ele pudesse fazer a não ser relaxar perto de seus pertences. Um menininho estava irremediavelmente jogando areia em sua bagagem. Ushio rapidamente alcançou a criança para descobrir o que estava acontecendo. Inao e Asako também chegaram, e embora falassem gentilmente, o menino travesso apenas os provocou e saiu correndo. De volta ao bar da família, um parente de Asako explicou que o menino se chamava Tatsuya. Tendo perdido a mãe, ele começou a incomodar todos ao seu redor. Ele costumava ser uma criança bem comportada, mas agora se recusava a brincar com alguém. No mar, Tora estava correndo descontroladamente pelas ondas quando uma voz misteriosa o chamou. Esse yokai parecia saber da existência de Tora e demonstrou profunda reverência. Era um espírito do mar que havia servido como guardião dos yokais nessas águas por muito tempo. O espírito do mar convocou Tora para pedir ajuda para eliminar um yokai que vinha ameaçando a área costeira recentemente. A criatura havia absorvido todas as almas mortas nessas águas. Não conseguia se comunicar e devorava não apenas humanos, mas outros monstros também. Ao ouvir que se tratava de um yokai poderoso, os olhos de Tora brilharam de excitação. De volta à praia, não era apenas o grupo de Ushio que sofria com as travessuras de Tatsuya. O menino estava causando problemas para todos na praia. Ushio já estava cansado e rapidamente rastreou o menino até um trecho isolado da costa, onde lhe deu um tapa. Asako lembrou de uma memória do passado, quando havia perguntado a Ushio por que ele não tinha uma mãe, e ele reagiu com a mesma fúria. Depois de ser atingido, Tatsuya desabou em lágrimas e saiu correndo. Asako imediatamente correu atrás dele. Longe no mar, seguindo as instruções do espírito do mar, Tora logo localizou o colossal yokai. Ele era enorme, parecendo uma serpente gigante. Na praia, Tatsuya corria e chorava tão cegamente que colidiu com um grupo de meninos mais velhos, derrubando o objeto que usava em seu pescoço. Os meninos mais velhos o pegaram e quebraram o brinquedo apenas para atormentá-lo. Nesse momento, Asako chegou e desferiu um soco devastador no líder do grupo, fazendo com que os valentões fugissem. Tatsuya desabou nos braços de Asako, soluçando. Os dois sentaram em um lugar tranquilo e conversaram. O brinquedo quebrado, por sua vez, era algo que sua mãe havia comprado para ele. De volta ao fundo do mar, Tora lutava com todas as suas forças contra a enorme criatura semelhante a um verme, mas a diferença de tamanho era grande demais e ele foi engolido inteiro. Felizmente, o espírito do mar entrou em cena a tempo, conseguindo evitar que Tora deslizasse pela garganta da besta, mas ambos estavam em apuros. Tora não conseguia escalar para fora e o espírito do mar estava sendo esmagado. Sem outra opção, Tora disse ao espírito do mar para ir embora e encontrar um humano chamado Ushio para trazê-lo como reforço. Depois disso, Tora usou seu próprio poder para libertar o espírito do mar do perigo. Enquanto isso, Asako havia terminado de consertar o brinquedo de Tatsuya, o que deixou o menino tão feliz que ele agarrou sua mão e a puxou para brincar no oceano. Ele levou Asako a uma caverna escondida, que apenas ele conhecia, mas naquele momento o yokai verme gigante surgiu perto da costa, fazendo com que ambos gritassem de terror. Ushio estava descansando na praia, quando se levantou abruptamente, sentindo que alguém o chamava. De um jorro de água do mar, o espírito do mar apareceu e disse a ele que Tora precisava de ajuda, tendo sido engolido por outro yokai. Ushio imediatamente se virou para pegar sua lança de besta e correu para o resgate. Nesse instante, Inao correu até ele para avisá-lo de que Asako também estava em perigo. De volta à pousada, graças ao seu telefone, Asako conseguiu contatar o mundo exterior, informando que estava presa dentro de uma serpente gigante. Tanto ela quanto Tatsuya estavam ilesos, mas aterrorizados.
Ushio os tranquilizou e prometeu que viria salvá-los. Dentro da criatura, Asako viu o quanto Tatsuya estava assustado e forçou-se a permanecer calma para confortar o menino. Embora estivesse dentro da garganta de um monstro, outros yokais também estavam à espreita lá dentro. Em outra parte da cavernosa garganta, sem que soubessem, Tora também estava preso. Ao ver os amigos de Ushio em perigo, Tora imediatamente entrou em ação, usando seu relâmpago para derrotar a máfia e proteger os dois acima da superfície da água. Ushio seguiu a orientação do espírito do mar de barco para chegar à toca do monstro. A criatura era tão massiva que os golpes da lança mal pareciam penetrar sua pele. Sem opções, Ushio usou uma técnica de quebra de barreiras para arrastar a besta para o mundo físico e então foi direto para sua mandíbula aberta, dentro da garganta do Dizaiti. Monstro, Asako e Tatsuya olharam para Tora com medo quando ouviram Tora mencionar o nome de Ushio. Asako ficou chocada, mas como ele não mostrou hostilidade em relação a eles, relaxaram enquanto aguardavam o resgate. Asako contou a Tatsuya sobre Ushio, a mesma pessoa que tinha batido no garoto naquela manhã. Ushio também cresceu sem mãe, assim como Tatsuya. Quando era pequeno, seu pai estava sempre ocupado, então Ushio frequentemente ficava na casa de Asako com ela. Uma noite, tanto seu pai quanto Ushio chegaram em casa tarde. Ela nunca descobriu sobre o que eles conversaram, mas depois daquela noite, os meninos pararam de brigar e fazer birra. Ele havia amadurecido. Ela estava no meio de sua história quando um som de estrondo ecoou pela garganta do monstro. Desta vez, uma onda massiva, como uma onda do mar, avançava em direção a eles. No último instante, Tora mais uma vez puxou Asako e Tatsuya para um local mais seguro. Justo quando não conseguiam aguentar mais, Ushio chegou e puxou os quatro para cima, apoiando a lança da besta contra a carne da criatura para sustentá-los. Asako estava pendurada precariosamente. Então, Ushio chamou Tatsuya para estender a mão e puxá-la. Embora estivesse aterrorizado, encorajado pelas palavras de Asako e pela presença de Ushio, o garoto reuniu coragem suficiente para descer e agarrar Asako. Naquele momento, a lança não suportou mais e escorregou, mas no instante de crise, ela irrompeu com uma energia incomum e disparou direto pela garganta da criatura, atingindo o olho do yokai. O grupo rapidamente subiu nas costas de Tora e juntos romperam o corpo do monstro. A criatura foi finalmente destruída, e das suas carcaças, as almas que havia consumido foram libertadas finalmente. Após a provação, Asako perguntou a Ushio sobre Tora e agradeceu por salvar a todos. Ushio simplesmente lhe disse que não foi ele, mas o monstro que o salvou. Enquanto aguardavam seu trem, o pequeno Tatsuya veio correndo para se despedir. E não só isso, ele deu a Ushio o brinquedo que sempre manteve perto como um símbolo que marcava seu próprio crescimento. O trem chegou e ambos os lados se despediram antes de prosseguirem suas jornadas separadas. De volta à praia, depois de lidar com o gigante Yokai Serpente, Tora e Ushio tiveram uma conversa com o espírito do mar, que parecia ter conhecido a mãe de Ushio. Por causa disso, no momento em que voltou para casa, Ushio foi direto ao seu pai para exigir a verdade completa. Enfrentado com o interrogatório implacável do filho, o pai apenas tentou desviar do assunto. Ushio o chutou de frustração e continuou falando sobre como a lança da besta estava ficando mais forte a cada batalha, mas mais do que tudo, ele só queria saber onde estava sua mãe. Seu pai desviou do assunto novamente ao sair para atender uma ligação. Tora não conseguia entender por que Ushio estava tão fixado em seus pais. Com medo de que seu pai escapasse, Ushio imediatamente o seguiu, exigindo uma resposta direta, mas o homem teimosamente insistiu que sua mãe já estava morta. Durante a briga, Ushio acidentalmente atingiu Tora, fazendo a criatura entrar em fúria. O esperto homem de meia-idade então aproveitou o momento, enquanto Ushio e Tora estavam distraídos, e desapareceu sem deixar vestígios. No final da tarde, em um vasto cemitério, Ushio e Tora visitaram o túmulo de sua mãe para refletir sobre a vida. Em outro lugar, o pai de Ushio estava realizando um ritual de selamento de yokai. Ele só se envolvia com as criaturas quando elas atacavam primeiro. Após selá-las com sucesso, ele deu à mulher idosa e seu neto um conjunto de agulhas protetoras para garantir que não fossem assombrados novamente. No caminho de casa, o pai de Ushio ligou para alguém para enviar um helicóptero. Momentos depois, ele chegou ao seu destino, parando diante daqueles que considerava superiores.
O pai de Ushio relatou que a lança da besta havia ressurgido. Quem a puxou foi seu próprio filho, e um monstro chamado Tora o seguia constantemente. Os superiores estavam incrédulos. Haviam selecionado vários candidatos que acreditavam ser capazes de puxar a lança, e no final, um mero garoto conseguiu isso e ainda subjugou um yokai. Essas pessoas suspeitavam que o pai de Ushio, Shigeru, havia orquestrado tudo para que seu filho herdasse a arma. Uma mulher que claramente tinha uma hierarquia superior permaneceu calma. Ela apenas lembrou Shigeru que se Ushio havia puxado a lança, o garoto nunca poderia viver uma vida normal novamente. O grupo se preocupava que Ushio não fosse a combinação certa para a lança da besta e era nada mais do que uma criança sortuda, além de que Tora representava uma ameaça séria também. Alguns queriam reunir os candidatos e tomar a lança à força. Shigeru imediatamente se opôs. Ele queria avaliar pessoalmente seu filho e também afirmou que eliminar Tora era desnecessário. Além disso, garantiu que, se Ushio e Tora se provassem muito perigosos ou muito fracos, ele os eliminaria pessoalmente. Após um longo silêncio, o superior de maior patamar concordou com seu pedido, mas também o avisou que se a lança havia ressurgido, isso significava que o dia do juízo estava se aproximando e eles precisavam se preparar com cuidado. Depois da reunião, os outros superiores ferviam de frustração, mas não podiam fazer nada. De volta ao templo, Ushio estava comendo macarrão instantâneo enquanto refletia sobre seus pais. Nesse momento, Tora irrompeu, e a discussão subsequente fez com que a tigela caísse, estragando o pano que envolvia a lança. Enquanto Ushio limpava a lança, pensou que conseguir a lança da besta havia sido verdadeiramente uma incrível sorte. Justo então, Shigeru voltou da reunião. Ver Ushio usando a lança como suporte para macarrão o enfureceu. Ele considerava a arma muito mais preciosa do que seu. Filho tolo, Ushio, ao ver seu pai de volta mais uma vez, pressionou-o sobre o paradeiro de sua mãe. Desta vez, Shigeru não ficou em silêncio. Após o jantar, Shigeru ficou sentado em silêncio durante o incessante questionamento de Ushio, e então entregou ao garoto 1 milhão de ien como dinheiro de viagem. Ele disse a Ushio para pegar o dinheiro e ir procurar informações sobre sua mãe por conta própria. Shigeru deu a ele uma pista. Um tio em Sarikawa, um Kaito. Vá até lá e descubra por conta própria, porque a história da sua mãe é muito mais complicada do que palavras podem transmitir. Depois de dizer isso, Shigeru de repente foi. Se mudou para um conjunto de roupas de monge e pegou um bastão de exorcismo, deixando Ushio atordoado. Sentindo o chamado de Shigeru, Tora se materializou e pousou no ombro de Ushio. Percebeu que o aparentemente desajeitado pai de Ushio era, na verdade, um homem de poder formidável. Shigeru pretendia destruir Tora, então chamou ambos para fora para lutar. Antes de entrar no quintal, Shigeru disse a Ushio que o soco que lhe havia dado anteriormente serviria como um presente de despedida, e se ambos sobrevivessem, poderiam continuar a luta em outro dia. A chuva caía do céu enquanto homem e monstro se enfrentavam sem pausa. Ushio assistia da lateral, finalmente entendendo que seu pai não era uma pessoa comum. À medida que a batalha se intensificava, Ushio correu para separá-los, mas ambos estavam tão absorvidos no combate que nenhum percebeu a terceira parte. Sem escolha, Ushio pegou a lança da besta e avançou entre eles. Esta foi a primeira vez que Shigeru viu seu filho empunhando a lendária arma. Tora então disse a Ushio que seu pai não parecia realmente intentado em matá-lo, já que havia se contido consideravelmente. Shigeru então revelou que o templo tinha um duplo propósito. Um era servir como um lugar de adoração, e o outro era exterminar yokais rampantes e impedir que deixassem o Japão. Ele mesmo era um monge especial que, por decreto de Buda, tinha a tarefa de destruir o monstro conhecido como Tora. Ushio imediatamente se moveu para proteger Tora, mesmo que, na verdade, os pecados em seus ombros eram mais altos do que o Monte Fuji. Ainda assim, Shigeru nunca teve a intenção real de matá-lo. Toda a confrontação não passara de um teste. Então, para a perplexidade de Ushio e Tora, 5 ou 6 monges materializaram-se ao redor dos pilares do templo como se tivessem surgido do nada. Shigeru declarou que, apesar de Tora ser maligno, não havia necessidade de matá-lo. Desde o momento em que começou a viver ao lado de Ushio, efetivamente se tornara o acompanhante da lança da besta. Um monge discordou da lógica de Shigeru e imediatamente avançou para atacar. Shigeru protegeu Tora e lembrou ao grupo que Ushio e Tora lutariam como um par no dia do julgamento. Enquanto seu filho permanecia ali atônito, Shigeru incentivou ambos a partirem imediatamente em busca da mãe de Ushio e a levar a lança da besta e Tora junto.
Os monges exigiram que Ushio entregasse a lança e não hesitaram em usar força violenta. Mas em vez de correr, Ushio levantou a lança, determinado a lutar ao lado de seu pai. Os monges tentaram selar Tora primeiro, ativando uma formação de contenção para forçar sua submissão. Contudo, Tora foi rápido demais e destruiu o selo com facilidade. Em vez de matar o monge responsável, simplesmente o socou para longe dentro do terreno do templo. Ao ver seu pai sendo contido, Ushio avançou com a lança, mas sem se transformar, foi rapidamente atirado para o lado, e a lança caiu nas mãos de um dos monges. Mais uma vez, Tora chegou a tempo, derrubando o monge e devolvendo a lança à família Shigeru. Shigeru pegou a lança e, junto com Tora, lutou contra os atacantes. Depois de lidar com os inimigos, os dois levaram Ushio para dentro para descansar e então conversaram. Quando Shigeru soube que Tora poupou os monges porque Ushio o pediu, ele imediatamente se sentiu reassurado. Assim que Ushio acordou, Shigeru instou-o para partir imediatamente. Ao amanhecer, Ushio arrumou suas coisas, pegou a lança e abriu a porta para partir. Shigeru também lhe deu um pente vermelho, uma lembrança que a mãe de Ushio havia deixado para trás. Alto no céu, um avião estava mergulhando em uma situação extremamente perigosa. Não era uma queda comum, os imensos Yakuza estavam envolvidos. Depois de sair de casa, Ushio e Tora chegaram ao aeroporto para pegar um voo para Hokkaido. Tora estava mais do que empolgado, pois era sua primeira vez experimentando esse tipo de transporte. Perto de onde esperavam, uma garota chamada Yu estava sentada em profunda tristeza, pois seu pai fora o piloto do avião que caiu na noite anterior. Outro piloto veio explicar a situação. Seu avião e o de seu pai colidiram na noite anterior, e parecia que um monstro fora o responsável. Yu, naturalmente, recusou-se a acreditar em tais coisas e supôs que o homem estava arranjando desculpas. Então ela se virou e foi embora. Ushio, que ouvira a conversa, ficou curioso e perguntou a Tora sobre isso, deixando de lado sua empolgação com o voo. Tora supôs que o monstro mencionado era um Fuzuma, um yokai que habita nos céus e que ocasionalmente desce para devorar humanos antes de subir. Novamente, Tora não queria ter nada a ver com isso, pois Fuzumas são notoriamente adversários difíceis. Nem ataques físicos nem raios poderiam prejudicá-los. Suas únicas fraquezas eram presas Ohaguro ou fogo, e nenhuma das duas poderia ser encontrada no céu. Yu embarcou no avião pilotado por Atsuzawa, o próprio homem cujo avião colidira com o de seu pai. Ela estava transbordando de ressentimento em relação a ele. Por pura coincidência, Ushio estava no mesmo voo e sentado bem ao lado de Yu. Depois de breves apresentações, o avião rapidamente decolou. À medida que subia, Yu não conseguiu mais conter sua dor pela perda do pai. Vendo isso, Ushio segurou sua mão para confortá-la, pensando que ela estava com medo de voar. Uma vez no ar, Tora, sem assento e nada em que se segurar, foi jogado para lá e para cá na cabine. Yu então confidenciou a Ushio que seu pai havia morrido nos céus. Ele era o piloto do avião que caiu no mês passado, e o homem que pilotou o avião que colidiu com o dele era Atsuzawa, uma vez subordinado de seu pai, e aos olhos dela, o responsável por sua morte. No meio desse momento emocional, Tora continuava a voar alegremente pela cabine. Inegavelmente fascinado por tudo a bordo, após um tempo, Yui adormeceu. Atsuzawa se aproximou para cobri-la com um cobertor e sentou-se mais perto deles. Ele estava surpreso e aliviado que Ushio não parecia duvidar dele ou achar que ele era insano quando mencionou o yokai. Ushio simplesmente disse que acreditava em assuntos espirituais, então esse tipo de coisa era perfeitamente normal para ele. Atsuzawa então contou a aterrorizante experiência daquele dia. Ele havia sentido algo no céu, mas o radar não deu nenhum aviso. Através da névoa, seu avião havia roçado a aeronave do pai de Yu. Naquele momento, ele viu não apenas seu ex-superior, mas também um monstro. Justamente então, o céu do lado de fora escureceu de forma sinistra. Atsuzawa se levantou, reconhecendo a sensação como idêntica àquele dia fatídico. E de fato, no segundo seguinte, o avião balançou violentamente. Do lado de fora, a criatura havia se agarrado à asa e a forçava para baixo. Atsuzawa correu para a cabine de pilotagem para avaliar a situação. Tora instou Ushio a pegar a lança, mas ela estava guardada no porão. Tora lembrou-o que era a lança da besta, não uma arma comum,
chamá-la faria com que ela viesse. E não é que a lança obedeceu ao comando de Ushio e disparou em sua direção como um raio. Na cabine de pilotagem, Atsuzawa ficou horrorizado ao descobrir que estava completamente vazia. Sem outra opção, ele se prendeu no assento do piloto para assumir o controle e salvar Yui e todos a bordo. Volta à cabine, ignorando os olhares atônitos dos passageiros, Ushio ordenou a Tora que saísse e lidasse com o Fusuma. A situação era crítica, pois o monstro quase havia assumido o controle total da aeronave. Forçado a sair, Tora confrontou o Fusuma. No momento em que detectou Tora, a criatura soltou a cabine de pilotagem e se virou para enfrentá-lo, ansiosa por batalha. Tora lançou suas chamas contra o Fusuma, comprando tempo suficiente para Atsuzawa estabilizar temporariamente o avião. Na cabine, Yui finalmente entendeu que Atsuzawa havia dito a verdade o tempo todo. Quem matou seu pai foi o Fusuma. Ushio não tinha tempo para longas explicações e queria ir ajudar Tora, mas Atsuzawa o alertou para não fazer nada imprudente. Do lado de fora, os ataques físicos de Tora e os relâmpagos se mostraram completamente inúteis, pois a criatura era imune a ambos. Dentro do avião, Yui rompeu na cabine de pilotagem e encontrou Atsuzawa ao controle, sangrando de um ferimento em seu lado. Atsuzawa tentou usar o rádio para relatar a situação ao controle de terra, mas eles não conseguiam detectar nada anormal em seus instrumentos e não ofereceram resposta. Com o desespero se instalando, Ushio entrou na cabine e disse a ambos que o fogo poderia destruir a criatura. De fato, do lado de fora, as chamas de Tora podiam feri-la temporariamente, mas não eram poderosas o suficiente para matá-la de imediato. Os três na cabine de pilotagem se debateram para encontrar uma maneira de transformar o fogo em uma arma contra o yokai. Mísseis poderiam ser lançados, mas o controle de terra não acreditava neles e, portanto, não podia autorizar um ataque com mísseis. No meio desse impasse, Tora enfiou a cabeça na cabine e lembrou a Ushio que ele poderia usar a lança para perfurar o yokai, assim como fizera com o pai de Riaiko, um demônio, o que forçaria a criatura a se tornar visível. O tempo estava se esgotando. Ushio pegou a lança e se preparou para sair. Ao ver isso, Yui pediu para ir com ele, pois também queria vingar seu pai. Ushio concordou. Os dois subiram na fuselagem do avião e aguardaram o momento de atacar. Assim que Tora deu o sinal, eles fincaram a lança diretamente no Fusuma. Graças a isso, o controle de terra finalmente detectou a criatura em seus scanners e despachou caças para ajudar. Atsuzawa informou-os sobre o yokai grudado na aeronave e instou-os a abrir fogo, mas os jatos ainda precisavam de autorização. Sem opções, Ushio fez Tora levá-lo até a fuselagem do avião, onde ele usaria a lança para matar o Fusuma diretamente. No momento em que eles atacaram, o Fusuma antecipou seu movimento e os bloqueou, mas Ushio rapidamente usou a lança para cortar seus membros e derrubá-lo do avião. Com a criatura à vista, os dois jatos de escolta puderam disparar seus mísseis. Envolto em fogo e fumaça, o Fusuma gritou de agonia. Em seu último suspiro, mencionou o dia do juízo, dizendo que morrer agora ainda era melhor do que morrer naquele dia. Deixando isso de lado, o avião finalmente estava livre da Yakuza, mas a aeronave havia sofrido danos catastróficos e explodiria ao pousar. Nesse momento desesperador, Ushio recorreu à manipulação psicológica para convencer Tora a usar seu poder, para sustentar o avião para um pouso seguro. Era extraordinariamente perigoso, mas no final, todos a bordo pousaram em segurança. Atsuzawa e Yu rapidamente instaram Ushio a deixar o local imediatamente. O restante, o piloto garantiu a ele cuidaria para que nada recaísse sobre eles. Em uma certa floresta, yokai estavam abatendo incansavelmente qualquer humano que se aventurasse por dentro. Ou melhor, apenas um deles estava fazendo isso. Entre eles, um yokai chamado Juru abrigava um intenso ódio pelos humanos devido a tudo que havia perdido. Ele saiu disparado para a estrada principal e esmagou um carro que passava, matando a pessoa dentro. Os outros yokai que testemunharam isso ficaram aterrorizados. Todos desejavam que a lança da besta pudesse intervir e parar seu camarada. A cena muda para um banheiro público, onde Ushio ficou horrorizado ao descobrir que todo o dinheiro que Shigeru lhe havia dado havia desaparecido sem deixar vestígios. Eles teriam que comer terra para
sobreviver agora. No momento em que pisaram na estrada principal, ambos notaram algo cortando pessoas e asfalto a uma velocidade ofuscante. Olhando mais atentamente, Tora rapidamente reconheceu que não era uma simples rajada de vento, mas uma mustela foice. Instantaneamente, a lança na mão de Ushio reagiu e deslizou para fora da bainha. Depois de ser cortado várias vezes, Ushio encontrou sua abertura e imediatamente liberou seu poder para capturar a mustela miserável. Justo quando ele estava prestes a cravar a lança, uma voz alta o parou. Uma bela mulher voluptuosa se ajoelhou e implorou a Ushio para ouvi-los primeiro. Tora então apareceu e entregou uma dura verdade. Aquelas duas mustelas foice apenas estavam testando o poder da lança da besta. Assim, Ushio e Tora acompanharam os dois Yakuza na forma humana em um trem até uma casa no fundo de uma floresta. Depois de descansarem, os dois Yakuza sentaram-se educadamente de joelhos. Eles queriam pedir ajuda a Ushio. Quanto às suas identidades, eram antigos yokai conhecidos como mustelas foice. Eles queriam que Ushio os ajudasse a matar seu irmão mais novo, Juro, porque ele havia escolhido o caminho da destruição. Ushio ficou atônito. Por que Yakuza viriam até ele pedindo para matar um de sua própria espécie? Ele não era um assassino. Justo quando Ushio estava prestes a se virar e ir embora, eles lhe apresentaram o corpo de um aldeão nas proximidades. Se Juro vivesse, ele exterminaria todos os aldeões da área, e eles não queriam que isso acontecesse. Em seguida, Tora teve que seguir a irmã mais velha da mustela para fora, para que Ushio pudesse discutir os assuntos com o irmão. O lugar onde se estabeleceram era o Monte Kurikoma. A irmã mais velha da mustela estava claramente irritada com Tora, declarando ter 400 anos e exigindo que ele falasse com ela com mais respeito. Tora apenas cerrou os dentes, mas não discutiu. Em vez disso, perguntou por que as mustelas foice estavam ali em vez de no sul, onde pertenciam. A isso, a irmã mais velha irrompeu em raiva. Elas haviam sido empurradas para cá por humanos que as caçavam e atacavam. Ela também desprezava os humanos, mas sem a ajuda de Ushio, elas não tinham outra escolha. Dentro da sala, o irmão da mustela explicou a natureza dos yokai mustela foice. Primeiro eles fazem uma pessoa tropeçar, depois cortam a pessoa e, finalmente, curam a ferida. Sua espécie fazia isso para proteger seu lar, e os três irmãos nunca tiveram a intenção de massacrar ninguém. No entanto, seu irmão mais novo Juro era diferente. Ele havia violado o código da mustela foice ao matar humanos sem causa e se enredar com o mundo humano, e por isso, ele precisava morrer. Do lado de fora, Tora estava discutindo com a irmã mais velha, a ponto de quase entrar em confronto quando, de repente, sentiu algo ominoso dentro da sala. A lança da besta também estava emitindo um sinal contínuo. Claro que sim, Juro tinha chegado. Ele disse que vinha se despedir de seus irmãos, iria matar humanos e não pararia até que não restasse nenhum aldeão. Juro fervia de ódio pelos humanos. Eles haviam sido perseguidos e caçados interminavelmente antes de finalmente encontrar um lugar para viver, e ele se recusava a continuar fugindo. Aconteceu que uma equipe de construção estava prestes a se mudar e desenvolver esta mesma terra. Não importava o que seus irmãos dissessem, Juro permanecia consumido pela raiva. Mas naquele momento, ele também sentiu a energia da lança da besta, percebendo que seus próprios irmãos haviam contratado a lança para matá-lo. Juro ficou ainda mais furioso. Ushio avançou com a lança, mas foi rapidamente afastado. A maior força daquela criatura era sua ferocidade. Justo quando Juro estava prestes a acabar com Ushio, Tora chegou para bloquear o golpe. Juro estava furioso, mas sem dizer uma palavra, virou-se e saiu para matar outros. Tora tentou fazer Ushio se levantar para continuar a luta, apenas para descobrir com horror que o garoto havia sido espancado até quase a morte. Felizmente, feridas causadas por doninhas de foice podiam ser curadas. Embora Tora desprezasse os dois irmãos, acabou engolindo seu orgulho e pediu ajuda deles. De volta a casa, graças à medicina da irmã mais velha, Ushio foi trazido de volta à vida. No momento em que recuperou a consciência, ele agarrou a lança e quis sair imediatamente. Só então percebeu que Tora havia perdido um braço em sua luta com a doninha mais velha. Ele imediatamente quis ajudar, mas deixando isso de lado, os dois correram em direção ao local da construção, já que esse era o alvo de Juro. Ao chegarem, Ashiro avistou Juro sentado em um galho de árvore, parecendo prestes a chorar.
Seguindo atrás, Ushio e Tora eram os dois irmãos Doninhas de foice. Embora o irmão mostrasse grande respeito pelos humanos, a irmã mais velha não compartilhava de seu sentimento. Ela também nutria ressentimento pela humanidade. Eles haviam sido caçados desde a região do aquecedor até este lugar. Segundo eles, Juru havia sido uma vez um yakuza de coração muito bondoso, tão gentil que não conseguia nem mesmo se forçar a cortar ou atacar um humano. Eles haviam se escondido em um lugar que poucas pessoas conheciam para viver em paz, mas as máquinas de construção sempre os seguiam. Isso foi o que levou Juru ao ódio. Ele se recusava a fugir mais, e foi assim que as coisas chegaram a esse ponto. Juru percebeu a chegada deles. Vendo que Ushio ainda estava vivo graças à medicina da Doninha de foice, enfureceu-se ainda mais e queria matar o garoto mais uma vez. No momento em que ele lançou-se, os dois irmãos se moveram rapidamente para conter seu irmão. A irmã mais velha continuava insistindo que eles poderiam simplesmente encontrar outro lugar para viver, mas Juru só queria matar todos eles. Ashiro ouviu tudo. Embora estivesse em conflito, ele ainda ergueu a lança para lutar. Vendo o imenso poder da lança, Juru mudou de tática e voou alto para o céu, pretendendo soltar uma enorme pedra e esmagar todos abaixo. Mas no chão, Tora e Ushio uniram suas forças para parar a rocha que caía. Infelizmente, um tanque de combustível havia tombado sobre os dois irmãos Doninhas, e a gasolina já estava vazando. Percebendo que o combustível derramado poderia provocar uma explosão, Ushio assumiu a tarefa de segurar a pedra enquanto Tora correu para levantar o tanque e libertar as Doninhas. Provocado por Ushio, Juru mergulhou para matá-lo, mas mais uma vez Tora interveio e afastou a criatura. Naquele momento, Ushio desabou em lágrimas. Ele estava começando a entender o ódio de Juru e por que as Doninhas queriam destruir tudo. Ele mesmo havia passado por algo semelhante. Ushio simplesmente disse a Juru que, mesmo assim, aquele não era o fim. Bem no meio desse momento emocionado, os trabalhadores da construção apareceram. Era a hora de seu turno. No momento em que viram as Doninhas de foice, eles recuaram com desgosto e atiraram pedras nelas, o que apenas intensificou a fúria de Juru. Ele retraiu suas garras, pronto para matar todos eles. Naquele exato instante, uma ponta de cigarro descartada por um trabalhador caiu na gasolina derramada, incendiando uma chama. Os trabalhadores apavorados imediatamente se viraram e fugiram. Sem uma palavra, Tora esforçou-se para levantar o tanque de combustível para salvar os dois irmãos fuinhas, chamando Juru para vir ajudar. Assistindo Tora e Ushio lutarem desesperadamente para salvar sua família, Juru finalmente decidiu emprestar sua força. O fogo se espalhou rapidamente e Ushio gritou por ajuda entre aqueles que haviam fugido. Alguns trabalhadores de bom coração voltaram para ajudar. Graças ao esforço combinado de todos, o tanque de combustível foi levantado e os dois irmãos escaparam a tempo. Junto com Tora e todos os outros, limparam a área antes que uma enorme explosão irrompesse. Após o resgate, Ushio prometeu ajudar os três irmãos a encontrar um novo lar, um lugar onde ninguém os perturbasse. Mas então Juru de repente avançou direto em direção a Ushio, surpreendendo a todos. A lança besta na mão de Ushio se lançou instintivamente para a frente e perfurou a criatura, trazendo Ushio às lágrimas. Juru havia cometido um pecado e teve que pagar o preço antes de desaparecer. Enquanto seus irmãos choravam em angústia, ele se despediu de todos eles e desejou-lhes bem. O sol nasceu no horizonte enquanto todo se despedia da alma partindo de Ayaka, ao lado da ordem budista. Após a tentativa fracassada de capturar a lança, os monges imediatamente retornaram para relatar aos seus superiores. Um monge de nível mais alto apareceu na sala. Ele era o líder da seita Koumei. Ele repreendeu os monges por agir por conta própria e cometer tais atos desonrosos. Este monge, Nidira, havia falado com o grande mestre Oyakun, o monge de mais alta patente de todos, e emitiu uma diretiva para seus subordinados. A partir de agora, a organização Koumei assumiria o papel de monitorar Ushio como o herdeiro da lança e cessaria todas as ações hostis contra Tora. Após o incidente da fuinha ceifadora, Ushio e Tora foram desfrutar de uma fonte quente para relaxar e curar seus corpos doloridos. Mesmo enquanto tomava banho, Ushio levou a lança consigo, o que enfureceu Tora. Depois de deixar a lança de lado, os dois acabaram se espirrando com pistolas de água brincando. Foi então que ouviram uma voz cantando vindo de dentro da fonte quente. Pertencia a uma linda mulher de cabelo branco que estava lá tomando banho. Sabendo que tinha sido pego, Ushio se
Desculpou em pânico, mas a mulher estava ainda mais assustada e imediatamente fugiu do banho. Enquanto Ushio se debatia na culpa, apenas Tora permaneceu alerta, percebendo que algo sobre a garota não estava certo. Após fugir do banho, a garota de cabelo branco, Saya, voltou para casa onde seu pai e avó a esperavam, exigindo que ela voltasse a trabalhar imediatamente. Eles continuavam invocando a dívida de serem criados e disseram a Saya que morrer pela causa da família era a única maneira de sua vida ter significado. Levaram Saya para uma sala escura e ordenaram que ela cumprisse seu dever de apaziguar a divindade. Saya não retaliou e entrou. A porta foi imediatamente trancada atrás dela. Na sala silenciosa, uma bola rolou repentinamente em sua direção, vinda de um canto. Ela vinha de uma estranha garotinha que Saya chamava de Omamori. No momento em que Omamori viu Saya, ela disse que queria sair e brincar. Saya recusou, mas Omamori captou o cheiro de um humano e yokai desconhecidos nela. Ela sugeriu que aqueles dois poderiam ajudá-las a escapar deste lugar. Na manhã seguinte, Ushio e Tora estavam explorando uma nova área quando avistaram a linda garota do dia anterior. Vendo-a prestes a desmaiar na rua, Ushio correu para segurá-la. Um comerciante local reconheceu a garota como Saya da família Takatori, a mais rica da aldeia. Ushio levantou Saya em suas costas e a levou para casa. Assim que ela voltou a si, Ushio se desculpou pelo incidente da fonte quente, mas Saya parecia muito mais inclinada a pedir desculpas aos outros do que a aceitar. Desculpas para si mesma. Tora apareceu de repente e examinou Saya de perto, assustando-a. Acontece que ela era descendente do clã dos cabelos brancos, que lhe conferia a habilidade de ver yokai e outras coisas invisíveis aos olhos comuns. Ushio se apresentou alegremente enquanto carregava Saya em suas costas, fazendo amizade com a garota ao longo do caminho. Dentro da propriedade Takatori, o chefe da casa estava praticando esgrima, e ao indagar sobre o progresso da missão, ele exibia um sorriso presunçoso com a ilusão de que sua família prosperaria para sempre. Ushio e Tora já haviam chegado à casa dos Takatori a convite de Saya. Antes que Saya pudesse dizer uma palavra, seu pai e sua avó apareceram assim que ele entrou. O pai repreendeu Saya como uma fraca, dizendo que se ela continuasse desmaiando e precisando de estranhos para levá-la para casa, ela envergonharia o nome da família. Não apenas o pai, mas a avó também. Atacou-a com palavras cortantes. Ushio queria defender Saya, mas os dois a encaravam através de uma única lente estreita e disseram a ele para pegar seu pagamento e sair de casa. Saya implorou a seu pai para que lhe permitisse meia hora para conversar com seus convidados, e eles concordaram relutantemente antes de deixar o cômodo. Uma vez a sós, Saya levou Tora e Ushio para dentro. Segundo ela, as mulheres da família Takatori sempre haviam sido frágeis. Sua mãe também morreu de uma condição cardíaca. Ela havia sido uma mulher gentil, que tratava tanto humanos quanto yokai com calor, mas não era nada mais do que uma ferramenta para proteger a fortuna da família. Sua mãe havia sido confinada no lar dos Takatori apenas para manter a reputação da família até o dia de sua morte. Na verdade, o clã Takatori havia aprisionado uma divindade chamada Omamori, e as mulheres de cabelos brancos serviam como suas cuidadoras. Saya os levou até a câmara de Omamori, o assento do espírito guardião da criança. Omamori estava os esperando dentro do quarto há muito tempo. No momento em que entraram, Tora percebeu que o cômodo continha uma barreira devastadoramente poderosa. Omamori também conhecia Tora, e vendo que também havia sido aprisionado uma vez, achou a coincidência bastante apropriada. A divindade falou de maneira clara. Queria que Ushio quebrasse a barreira para que pudesse deixar aquele lugar. Do lado de fora, o pai de Saya, de repente, se lembrou do que Omamori havia profetizado uma vez, que uma lança, um dia, o libertaria, e o clã Takatori cairia em ruínas. Dentro do quarto, Tora permaneceu cauteloso e avisou Ushio que, se a barreira fosse quebrada, a torrente de poder de fora invadiria e destruiria a divindade. Omamori aceitou sua própria morte, mas Saya ficou estupefata. Ela não queria isso. Omamori havia testemunhado as mortes de muitas mulheres de cabelos brancos e estava pronta para o fim. Nesse momento, o pai de Saya irrompeu no quarto com uma espada. Ushio rapidamente o bloqueou com a lança. O homem queria manter o espírito guardião preso para a prosperidade do clã Takatori. Omamori continuava instigando Ushio a quebrar a barreira.
apesar das súplicas desesperadas de Saya para que parasse. Do outro lado, enquanto Ushio e o homem lutavam sem pausa, Tora tentava quebrar a barreira com seu próprio poder, mas não conseguia. O homem então revelou que ninguém podia quebrar a barreira, exceto a própria Saya. Depois de derrubar o pai de Saya, Ushio se moveu para destruir a barreira, mas Saya o impediu. O velho ficou ainda mais satisfeito, então a avó de Saya chegou com seguranças para bloquear Ushio. Nesse momento, Tora interceptou o miserável velho e se lançou contra a barreira, comprando tempo para Ushio atacar. O pai de Saya continuava ameaçando-a, dizendo que sem Omamori a família desmoronaria e ela não teria para onde ir. Saya lembrou-se das palavras de sua mãe e do conselho de Omamori e decidiu se afastar. Nesse instante, Ushio desferiu a lança da besta e quebrou a barreira. Uma enorme explosão abalou a propriedade dos Takatori. Uma colossal onda de energia se espalhou em todas as direções e a mansão da família desmoronou completamente. Omamori, finalmente livre, dançou sob a luz do sol e rapidamente desapareceu, indiferente aos apelos desesperados dos Takatori. Com tudo resolvido, Saya não era mais a garota frágil que havia sido. Ela estava determinada a seguir em frente. Antes que Ushio pudesse dizer uma palavra, Tora o agarrou e eles fizeram uma saída apressada. Aconteceu que a imagem de Omamori desaparecendo não era totalmente real. A divindade era, na verdade, a personificação do clã de cabelos brancos. Não havia desaparecido de jeito nenhum e continuaria ao lado de Saya. Ao ouvir isso, Ushio se sentiu à vontade. Ele rapidamente se despediu de Saya. Em seguida, virou-se e saiu com Tora. A cena se abre dentro do sonho de Asako. Era um dia do 3º ano, quando Ushio a carregou em suas costas, sob um céu repleto de estrelas brilhantes. Quando acordou, Asako sentiu uma mistura de tristeza e frustração porque Ushio havia partido sem dizer uma única palavra a ninguém. Na casa de Inao, seu pai acabara de comprar um vaso de porcelana chinês para sua coleção. Inao mal deu uma olhada antes de passar para outra coisa. Seus pais estavam se preparando para uma viagem à Europa, então Asako foi buscá-la para a escola e para fazer companhia enquanto estivessem fora. No caminho para a escola, Asako ouviu sobre a antiguidade chinesa na casa de Inao. Nenhuma das duas pensou muito nisso e elas planejaram alegremente como aproveitar ao máximo seus dias livres. Apenas o pensamento de Ushio fez Asako suspirar. Nenhuma delas conseguia entender por que ele havia partido sem um aviso. Durante cada aula naquele dia, Asako não conseguia se concentrar em nada além de pensamentos sobre Ushio. Ela não era a única. Masaki e Riaiko também foram atrás de Ushio, e ao encontrá-lo ausente, ficaram para baixo também. Com todos constantemente mencionando Ushio na frente dela, Asako finalmente estourou e causou um alvoroço por um bom tempo. Na verdade, não só Inao, mas os outros colegas também estavam preocupados com o estado apático de Asako, que era exatamente o motivo pelo qual continuavam mencionando Ushio para tentar animá-la. Para levantar seu ânimo, Inao sugeriu que elas visitassem o templo de Ushio após a escola para verificar como as coisas estavam. Quando Shigeru as viu perguntando sobre Ushio, ele simplesmente disse que o garoto tinha ido embora por motivos familiares com alguns parentes. Ele as tranquilizou de que Ushio estaria de volta em alguns dias. Após saber a razão de sua partida, Asako ficou irritada. Era apenas uma visita a parentes, então por que ele não poderia ter avisado antes, em vez de fazê-la se preocupar assim? Em outro lugar, Ushio e Tora estavam hospedados na casa dos irmãos Doninha Sickle há algum tempo, onde eram tratados com refeições cuidadosamente preparadas. Ushio se maravilhou com quão deliciosa era a comida, enquanto Tora estava ficando louco de vontade de comer um hambúrguer. Ao ouvir que Ushio estava prestes a partir, os dois irmãos mostraram relutância e desejavam que pudessem ficar mais tempo. Ushio explicou rapidamente que ainda tinha escola e, além disso, precisava encontrar Akito para uma missão pessoal naquela noite. Enquanto escovava os dentes no escuro, Ushio não pôde deixar de pensar em seus amigos de casa. Justo então, a superfície da água onde ele estava começou a ondular, e num instante, a imagem de Asako apareceu, parecendo apavorada e aterrorizada, até chamando o nome de Mayuko. Alarmado, Ushio foi perguntar a todos sobre isso. O irmão Doninha rapidamente reconheceu o que Ushio estava descrevendo como um espelho de adivinhação aquática. O grupo. Então se dirigiu a uma colina alta e encontrou uma caverna. Os dois irmãos Doninha guiavam Ushio e Tora para se encontrarem com um especialista em espelhos que poderia fornecer respostas. O irmão e a irmã chamaram rapidamente o velho Ungoi Kaiu, e momentos depois, uma figura de espelho cintilante emergiu de dentro da caverna. Os dois irmãos cumprimentaram Ungoi Kaiu com profundo respeito, mas no instante em que o idoso avistou a lança bestial na mão de Ushio,
ele recuou aterrorizado para dentro da caverna. Após muitas tentativas de convencê-lo falharem em atraí-lo para fora, Tora entrou na caverna para bloquear a rota de fuga do Yakuza. Só então conseguiram ter uma conversa adequada. Depois de ouvir a pergunta deles, Ngoi Kaiu ponderou por um momento antes de concordar em ajudar. Usou o espelho em seu corpo para projetar uma cena do passado, especificamente a noite anterior na casa de Inao. Naquele momento, Inao já havia levado Asako para casa para uma noite do pijama. Seguindo o olhar de Asako, Inao notou que o espelho chinês havia se movido ligeiramente, como se alguém o tivesse movido deliberadamente, mas nenhuma delas pensou muito nisso, e rapidamente saíram para trocar de roupa. Um pouco mais tarde, as duas sentaram juntas comendo e assistindo televisão. Inao mencionou Ushio e recordou os dias do terceiro ano, quando todos trabalharam juntos em um projeto artesanal. Naquele dia, enquanto ainda estavam trabalhando nele, um cachorro de rua passou correndo e estragou o projeto, levando a arte embora. Tanto Anao quanto Asako estavam de coração partido. Ashio havia agido como se não se importasse, mas naquela noite ele havia saído escondido e lutado contra o cachorro para recuperar seu projeto. Asako o encontrou às margens do rio, avistando um novo alvo. O cachorro correu em sua direção para lhe dar uma mordida. Naquele instante, Ashio pegou sua raquete de badminton e usou para protegê-la, lutando contra o cachorro até que finalmente o afastou. Depois, Ushio carregou Asako em suas costas até em casa. Quando uma coruja os alcançou, Ushio lhe entregou uma tampa de caixa de leite que ele conseguira recuperar. Ambas as garotas valorizavam essa memória e lembravam-se carinhosamente de tempos mais felizes. Nesse momento, um grande estrondo as assustou. Do espelho chinês, um yokai saiu de repente e tentou atacar Asako. Sem hesitar, Anao se colocou na frente de Asako e a empurrou para o lado, tornando-se o alvo em vez dela. O yokai a agarrou e a arrastou para dentro do espelho. A visão terminou. Um Jikaio explicou que era um espelho demoníaco. Voltar pessoalmente levaria muito tempo, mas poderia usar seu espelho para enviar o Shio lá dentro para lutar contra o demônio. O Shio queria entrar imediatamente. Um Keikyu alertou que seu poder só aguentaria até a água começar a ferver. Se o Shio não voltasse a tempo, ficaria preso dentro do espelho para sempre. Sem hesitar, o Shio mergulhou, e Tora o seguiu logo atrás, o que surpreendeu o Shio, mas a situação era muito urgente para discutir. Eles atravessaram rapidamente um espelho dentro da casa de Anao e chegaram ao seu destino. Asako não reconheceu o Shio, mas seguiu suas instruções e colocou o espelho no chão. Os dois imediatamente entraram dentro. Ao ver isso, Asako pulou atrás deles. Ela queria salvar Anao também e reconheceu Tora de seu encontro na caverna do monstro. Depois de viajar por um túnel sem fim, os três logo chegaram a um pequeno santuário. Lá, o horrível yokai estava mantendo uma coruja cativa, com a intenção de fazer coisas indescritíveis com ela. No momento em que percebeu a presença deles, o yokai se transformou, crescendo de tamanho, e enviou seus demônios inferiores para atacar. Tora rapidamente rompeu a multidão, e junto com Ushio e a lança da besta, eles mataram a criatura grotesca e resgataram Anao. No mundo real do lado de fora, o espelho chinês pertencente ao pai de Anao quebrou em dois. Asako, que havia desmaiado, agora abriu os olhos. Ela viu Ushio a carregando como ele havia feito na terceira série. Ambas as garotas foram levadas para casa em segurança. Quando finalmente despertaram, tudo o que viram foi o Shio segurando a lança. Tora rapidamente se despediu da coruja, e então ele e o Shio atravessaram de volta pelo espelho para retornar de onde haviam vindo. Uma vez totalmente acordadas, ambas as garotas concluíram que havia sido um sonho. Elas acharam tudo muito absurdo e indecente, e então cada uma decidiu nunca contar a outra sobre isso. Em algum lugar nas sombras, um grupo de Yakuza havia sentido a existência de Ushio, filho do clã Ayatsuki. Eles podiam sentir que aquele que carregava a lança da besta havia massacrado os inúmeros Yakuza pelo mundo mortal. Cada um deles irradiava fúria e desprezo. O mestre daquela lança detestável não poderia ser permitido a sobreviver para sempre. Todos eles compartilhavam um único objetivo: matar Ushio. Na manhã seguinte, antes de partir, Ushio olhou para o pente que Shigure lhe havia dado. Os dois irmãos fuinhas
notaram e perguntaram sobre isso. Ushio não escondeu a verdade e admitiu que estava procurando por sua mãe em Hokkaido. Ele rapidamente se despediu e se desculpou pelo incômodo que havia causado durante sua estadia. Nesse momento, a irmã mais velha das fuinhas chamou Tora e se desculpou por seu comportamento desrespeitoso, sem saber que era um yokai lendário com uma vida útil de 2000 anos. Acontece que a mais velha, de Kaio, havia contado a eles sobre o extraordinário poder de Tora. Tora simplesmente disse que havia sido aprisionado pela lança por 500 anos, então não era nada especial agora. Os dois se despediram dos irmãos Fuinhas e seguiram para a próxima parada de ônibus para pegar a próxima viagem. Depois de aprender o que era um ônibus, Tora ficou imediatamente ansioso para embarcar, mas Ushio recusou, já que o yokai poderia alcançar a estação Tanoshima. De qualquer forma, em um único salto, mas vendo Tora tão insistente, Ushio cedeu e levou-o na estrada. Tora estava genuinamente fascinado pela paisagem do lado de fora da janela e mexia com tudo dentro do ônibus, deixando todos nós loucos com o barulho. Depois de brincar por um tempo, ficou entediado e exigiu sair para poder pular até seu destino mais rápido. Ushio queria chutá-lo e acabar com isso, mas no meio de toda a confusão, Tora de repente ficou em silêncio. Ushio não entendia o porquê, mas a lança da besta começou a zumbir e ele rapidamente percebeu que mais yokai estavam se aproximando. O ônibus estava cheio de passageiros e Ushio se preocupava com a segurança deles, mas ainda não conseguia ver os yokai. Tora podia apenas dizer que eles estavam chegando em grande número. Com efeito, momentos depois, um yokai parecido com uma raposa apareceu, quebrando a janela e atacando o motorista e os passageiros. O ônibus saiu da rota e despencou em direção à borda de um penhasco. Tora rapidamente rasgou um buraco no ônibus, permitindo que Ushio saltasse para fora e matasse o yokai. Embora eles tenham escapado do veículo, os passageiros dentro não puderam. O ônibus e todos dentro dele despencaram pelo penhasco. Antes que Ushio pudesse até mesmo lamentar, mais monstros começaram a invadir. Eram de todos os tipos, atacando como mariposas em direção a uma chama. Ushio usou sua lança enquanto Tora lutava com força bruta para cortar através da horda, mas o número era esmagador e eles estavam expostos na estrada principal. Ushio decidiu que deveriam recuar para o fundo da floresta em busca de segurança e uma melhor posição estratégica. Ushio não conseguia entender por que os yokai estavam mirando nele. Tora raciocinou da perspectiva de um yokai, que provavelmente tinham vindo para se vingar, uma vez que os dois estavam matando o yokai como se estivessem colhendo palha. Enquanto corriam, um monstro agarrou a perna de Ushio, cuspindo palavras de ódio direcionadas não apenas a Ushio, mas também a sua mãe. Agora, a floresta estava infestada de yokai em todas as direções, e tanto Ushio quanto Tora foram rapidamente encurralados. Acima deles, um yokai provocou Tora com tanto desdém que fez com que ele se encolhesse. A lança da besta na mão de Ushio de repente se moveu sozinha, puxando-o para fora do cerco. Naquele instante, tudo ficou em silêncio. Um enorme yokai apareceu. Tora o reconheceu como Hitatsuki, e a criatura reconheceu Tora em retorno. Hitatsuki zombou que Tora havia se aliado aos humanos, seguindo a lança da besta e massacrando sua própria espécie. Na verdade, Tora havia sido uma yokai lendária dos territórios ocidentais, enquanto essas criaturas vinham do leste. A animosidade entre eles não tinha nada a ver com humanos. Tora insistiu com raiva que não estava ao lado de Ushio e só estava ali para comer o garoto. Então, perguntou qual era o interesse desses yokai em perseguir Ushio em primeiro lugar. Hitatsuki ficou surpreso que Tora não soubesse. Enquanto isso, a lança da besta puxou Ushio para um lago profundo na floresta. Sentindo o comportamento errático da lança, seu brilho constante e zumbido, Ushio gritou para qualquer yokai que estivesse escondido ali se mostrar. Em um momento, um pequeno Kappa apareceu, timidamente insistindo que não significava nenhum mal. O Kappa cuidou silenciosamente das feridas de Ushio e ficou surpreso ao saber que o garoto não tinha ideia do porquê os yokai o estavam caçando. Ele explicou que os yokai não queriam matar Ushio por vingança pessoal. A causa raiz era sua mãe. Entre os yokai do Japão, havia uma lenda sobre uma figura desprezada chamada Hakumen, o rosto branco, que era odiado por dezenas de milhares de yokai. No entanto, uma certa mulher havia protegido esse ser. Cerca de 1000 anos atrás, uma garota chegou do continente chinês de barco. Na verdade, ela era uma yokai disfarçada. Ao contrário de outros yokai, essa matava tanto humanos quanto sua própria espécie. Esse
esse ser era Hakumen no Mono, o rosto branco, que havia vindo ao Japão para aniquilar todos os yokai. Os yokai do Japão se uniram para matá-lo, mas embora não pudessem destruí-lo, quando os humanos descobriram sua existência, a criatura foi forçada a recuar temporariamente, prometendo retornar um dia. Em seguida, veio a parte sobre a mãe de Ushio. Mas antes que o Kappa pudesse explicar, a lança da besta começou a zumbir novamente. Seguindo as instruções do Kappa, Ushio passou por 2 montanhas até uma aldeia onde poderia se abrigar. Ele agradeceu ao Kappa por ter curado-o e partiu pela estrada principal. A polícia havia chegado ao local. Felizmente, apenas o motorista havia morrido. Os outros passageiros sobreviveram. O ônibus tombado havia causado um engarrafamento e, por coincidência, Saya estava viajando exatamente naquela estrada. Ao seu lado, Amamori sentiu uma grande agitação entre os Yakuza. Em outro lugar, os irmãos Doninha de Foice também perceberam que algo estava errado. Um enxame de Yakuza apareceu à sua porta, urgindo os dois a se juntarem a eles para matar o Shio e vingar aquela mulher. Os irmãos ficaram atônitos, mas logo mostraram suas garras afiadas, determinados a impedir que alguém ferisse o Shio. À beira da floresta, Hitotsuki também mencionou Hakumen. O Shio havia estado envolvido naquela guerra, embora a criatura eventualmente tivesse perdido o interesse e saído para se divertir, apenas para acabar selada pela lança da besta. Continuando a história do Kappa, após uma longa busca, os yokai de fato encontraram Hakumen, mas não poderiam matá-lo devido a uma barreira impossivelmente espessa que cercava seu corpo. E quem havia colocado essa barreira era uma mulher, a mãe de Ushio. Tora percebeu a falha lógica na história, já que nenhum humano poderia viver mais de 100 anos. Na verdade, aquela mulher era a primeira de todas. Hitotsuki não ofereceu mais explicações. Apenas avisou que se não matassem Ushio agora, os yokai do Japão acabariam sendo completamente exterminados. Do outro lado, os irmãos Doninha de Foice continuaram a derrubar os Yakuza atacantes. Embora desprezassem humanos, Ushio era seu salvador e destruiriam qualquer um que ousasse feri-lo. Depois de lidar com os atacantes, os dois partiram rapidamente para encontrar Ushio. De volta ao confronto, vendo que Tora não reagiu, Hitotsuki se virou e foi embora. Tora apenas o advertiu de que a lança da besta era extremamente poderosa. Em seguida, ficou parado, observando a situação. Quanto a Ushio, ele corria e lutava contra os Yakuza que o perseguiam. À medida que avançava, seus números continuavam a crescer, e matar sem um motivo real parecia um desperdício de energia. Perto dali, avistando um velho na floresta cercado por Yakuza, Ushio rapidamente correu em seu socorro e juntos correram em direção à aldeia.